Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Glonardes, que é o Contraponto HQs, e aqui a gente fala sobre colecionismo, histórias em quadrinhos e cositas más que acontecem no meio do mundo da gibisfera, do mundo inteiro, não só do Brasil. E tem muita coisa saindo, muita coisa acontecendo, mas uma das coisas que a gente estava conversando um dia sobre personagens e histórias e aquilo que deveria acontecer e o que não deveria acontecer. Porque a gente sabe que os personagens, principalmente assim, DC, Marvel, já tem muitos anos que existem. E por conta disso, a gente já fica imaginando histórias que poderiam ser escritas a gente mesmo se colocando no lugar dos roteiristas, porque aqui e acolá saem umas fases meia boca que a gente fica, rapaz, pelo amor de Deus, como é que os caras escrevem um negócio desse? Rapaz, isso aqui, o Batman, o negócio de voltar pro futuro, o negócio de passar pro passado uma mão, o Homem-Aranha aí, o negócio também, o Batman, o Super-Homem, não sei o quê. E a gente batendo papo, o cara falou assim, rapaz, Hugo, deveriam fazer uma história revelando logo as identidades secretas dos personagens, tudinho, numa revista só. E aí eu comecei a me lembrar que já existiu algumas histórias em quadrinhos falando sobre as identidades secretas dos personagens, como o próprio Super-Homem passou por uma fase em que o Mark Waid, eu acho que foi o Mark Waid ou foi o Bendis? Acho que foi o Bendis. Revelou quem era o Clark Kent, tanto que depois teve que reverter, e aí não sei se foi o Brainiac que voltou, e não sei o que tiveram que apagar a memória de todo mundo, ou foi o Lex Luthor, eu sei que foi uma confusão do mundo. Isso já aconteceu com vários personagens, inclusive com o Homem-Aranha, com... Até o Homem-Aranha apareceu até no filme também, esse negócio de identidade secreta. E uma das coisas que começou a criar conflitos nas nossas mentes foi quando a gente começou a falar do Batman. Porque a gente sabe que o Batman talvez seja o único personagem de histórias em quadrinhos que é invertido, né? Porque, na verdade, o Batman, ele é o Batman e a identidade secreta dele é o Bruce Wayne. Mas não é a lógica, o Super-Homem é o herói e a identidade secreta é o Clark Kent. Pois é, só que o Clark Kent, ele não vai deixar de existir nunca. Porque o Super-Homem tem vida fora, né? O Kal-El tem vida fora do personagem heróico que é o Super-Homem. Como o Peter Parker tem vida fora do Homem-Aranha, como o David Banner precisa da vida dele fora do Hulk, mas já o Batman não. O Batman não precisa do Bruce Wayne. E o Bruce Wayne talvez seja a única ligação que ele tem com o mundo real. E quando eu falo mundo real, eu falo o mundo real lá de Gotham, lá das criações do personagem. E seria legal a gente ver uma história em que o Bruce Wayne já não existisse mais. Em que o Bruce Wayne não fosse aquele cara que segura o Batman para o Batman fazer as problemáticas dele na Gotham que a gente conhece tão sombria. Então, se a gente colocar essa ideia em prática, já teve Batman Ego, já teve outras histórias que mexeram com essa questão do Batman e do Bruce Wayne. Teve uma revista que era Túnel do Tempo, em que contava a história do Bruce Wayne ter essa dupla personalidade, ele ser o Batman e ele ser o Bruce Wayne, sendo que o Bruce Wayne atuava à noite e o Batman atuava durante o dia. Só que o Bruce Wayne tanto faz como tanto fez. Se ele sumisse da face da Terra, nós ainda teríamos o Batman fazendo intervenções em Gotham. E isso é o que valeria a pena para a gente ver. Um Batman que não tem as amarras do Bruce Wayne para segurá-lo, para que ele não fosse o que a gente esperava que ele fosse. Com essa história de que, porque o Batman não mata, o Batman mata um bocado de gente por aí. Às vezes o Batman dá uma pisa no cara, quem não mata é ele, mas o SUS mata, né? O cara vai para o hospital, todo quebrado, com as veias cortadas, e vai morrer de qualquer jeito. Mas sem o Bruce Wayne, com certeza o Batman seria um assassino violentíssimo. Talvez fosse até pior do que esses assassinos que ele mesmo prende. Já que toda a sua galeria de vilões já tem essa ideia de que o Bruce Wayne é o próprio Batman. Mas ninguém ataca o Bruce Wayne, ninguém vai lá na mansão do Bruce Wayne, ninguém vai atrás de matar o Bruce Wayne. Por quê? Porque eles sabem que o problema não é o Bruce Wayne, o problema é o Batman. O Bruce Wayne talvez fosse a solução. Porque o Bruce Wayne são as únicas amarras que o Batman tem para se manter um pouquinho humano. Porque a loucura do Batman não tomou de conta ainda de quem ele é. Porque a qualquer momento, se o Bruce Wayne deixar de existir um dia na vida do Batman, o Batman ia virar o capeta, o capiroto, o bicho preto. E essa história deveria ser escrita. Essa história poderia ser escrita.
Talvez pelo Tom King, que o pessoal está chamando aí de novo Alan Moore, né? Ou então o outro escritor metesse as caras e fizesse um Batman sem o Bruce Wayne. A gente vai receber agora, esses meses aí, Batman Absolute, que é um Batman que vai ter uma visão diferente, é um Batman mais pobre, o Batman CLT que o pessoal chama, só que é um Batman brutamontes mesmo, que anda com machado, quebra a cabeça da galera mesmo e pronto. Talvez esse Batman que a gente conhece hoje, que a gente tem hoje em dia, também pudesse passar por uma reformulação dessa forma e tivesse uma fase no qual o Bruce Wayne deixasse de existir, ele abrisse mão do Bruce Wayne. Ou já teve eu me lembro que teve umas histórias mesmo em que o Bruce Wayne deixou até de aparecer nos cantos, porque o Batman estava Batman 24 horas. Mas seria uma ideia boa a gente ver uma fase inteira, uma saga inteira do Batman tendo crise com ele mesmo, sendo que o Bruce Wayne seria o cara que ia atrapalhar o Batman, como se fosse uma história do Hulk. O Bruce Wayne fosse o David Banner atrapalhando o monstro Hulk, o monstro Batman, se tornar aquilo que ele deveria se tornar, que era o verdadeiro guardião de Gotham, a verdadeira noite, as trevas de verdade, o famoso Cavaleiro das Trevas que ia trazer trevas para os bandidos e para a sua galeria de vilões. Hein? O que você acha? Deixa aqui nos comentários se você já pensou assim em alguma história de algum personagem que daria certo, que daria errado, que poderia acontecer. E aí nós vamos bater papo lá nos comentários, porque um Batman sem o Bruce Wayne, eu acho que Gotham seria limpa em 24 horas. E você? Deixa aqui nos comentários, até o próximo vídeo.